Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui no podcast da Shalom Consórcios. E nada mais e nada menos que hoje você vai saber o que é o consórcio, como adquirir seu consórcio e, claro, com um especialista. Ele que tem mais de 22 anos nessa área e CEO da Shalom Consórcios. Hoje o nosso bate-papo aqui do nosso podcast é com ele, Rafael Passos. Como é que você tá, Rafael? Tudo bem? Tudo bem, Oliveira? E aí? Tudo bem, muito bom estar aqui. Até que enfim, cara. Deu certo, né? Eu tava te esperando aqui. As agendas não batiam e tal, poxa. hoje deu certo. E isso, e o mais engraçado é que o podcast é dele. Pra você ver, Rafa, a gente precisa gravar o nosso podcast, o conteúdo. Ele falou, cara, tô vendendo demais, o atendimento não para, né? É o dia inteiro em atendimento, Rafa. Ou é ou não é? Eu tô brincando aqui, porque a Shalom, hoje, na região metropolitana de Campinas, é considerada uma das maiores corretoras em vendas de consórcio. Sim, e é o dia inteiro em atendimento mesmo. E não só o atendimento das vendas de consórcio, e sim os pós-vendas, né? Claro. A Shalom está no mercado desde 2015, então nós temos inúmeros clientes ativos que a gente tem que dar suporte para todos eles. Claro. Então, realmente, a correria é muito grande. Demorou um pouquinho para poder marcar o podcast, mas não, hoje sai. Que maravilha. E é claro, né, no decorrer você vai ver aqui no nosso telão todos os serviços que a Shalom oferece. Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho da Shalom, para que, né, para quem nossos clientes que estão nos assistindo, para que ele entenda um pouco da história da Shalom e do Rafael Passos. Depois a gente vai se aprofundar no que é o consórcio e tudo mais. Mas vamos começar. Como é que surgiu a Shalom Consórcio, Rafa? Bom, eu entrei numa administradora de consórcio no ano de 2001, tá? É uma administradora que, inclusive, é uma grande parceira da Shalom hoje. Então, eu entrei como vendedor, aprendi o que é o consórcio, depois eu fui promovido para supervisor nessa administradora, depois eu fui promovido para gerente nessa administradora, e quando foi em 2015, nós montamos a Shalom Consórcio. Ela foi montada em janeiro de 2015. Na época, nós trabalhávamos exclusivamente com a Caixa Econômica Federal, foi o nosso primeiro produto e ficamos exclusivo da Caixa durante vários anos. Depois eu entendi que a gente precisava trazer novas administradoras para ter novas oportunidades aí para os nossos clientes. Então, a Shalom começa em 2015 e eu trabalho com consórcio desde 2001. 2001. E como é que foi essa trajetória quando você começou com o consórcio? Você sabia, tinha uma noção desse mercado que você ia entrar? Porque se você começou em 2001, o consórcio de 2001 para hoje mudou muita coisa. Mudou né? tudo. Tudo, né? Tudo. Em 2001, nós não tínhamos a lei do consórcio. Hoje nós temos uma lei sancionada, onde, independente do que aconteça, nenhum presidente, nenhum ministro pode vetar a venda de consórcio. Nós temos uma lei. Antigamente não existia isso. A gente trabalhava com uma portaria do Banco Central e a lei virou em 2009. Então, eu fico muito orgulhoso de ter feito parte desse crescimento do consórcio. Que eu lembro até que você me falou nos bastidores, que naquela época era muito difícil até de vender o consórcio, por causa que o consórcio ele era legal, mas não tinha essa credibilidade que tem hoje, né? Muitas pessoas tinham medo. Hoje ainda tem isso, Rafa, não? Hoje mudou muito. Hoje é muito comum a gente chegar no cliente e o cliente falar, não, eu quero consórcio. Ele já procura informação a respeito de consórcio. Hoje, além do consórcio ter virado lei, os bancos trabalham com consórcio. Então, isso divulgou muito a questão do segmento. Quando eu entrei em 2001, nós não tínhamos nenhum banco trabalhando com consórcio. Na época era um pouco complicado, porque ainda existia administradoras que não eram autorizadas pelo Banco Central, então a gente chegava no cliente, tinha algumas dores do passado, algumas administradoras que quebraram, e alguns clientes que tiveram prejuízo financeiro em cima disso. Então era um pouco mais complicado. Hoje a gente não tem mais esse tipo de problema, hoje o mercado tem a informação, então está tudo muito mais fácil. Entendi. Rafa, então vamos começar aqui com a pergunta que é mais comum para aquele cliente que é novo, que de repente já ouviu falar, mas não entende muito bem o que é o consórcio. Então, presta atenção. Essa dica, ou essa informação é muito importante, porque aqui é esse momento, Rafa, da gente quebrar todas essas objeções, e eu queria que você explicasse, né, de um jeito simples, fácil, ou do teu jeito mesmo, o que é o consórcio. O consórcio do Oliveira era uma modalidade de compra onde ninguém empresta o dinheiro para ninguém. Por que o consórcio é barato? O consórcio ele é formado através de grupos, então são grupos de pessoas, física e jurídica, que entram nesse grupo,
Tá? E a somatória da parcela de todo mundo do grupo é onde dá a arrecadação para poder contemplar as cartas, por sorteio e por lance. Então o consórcio ele não cobra juros, porque ele não empresta dinheiro para ninguém. Obviamente tem uma taxa de administração, que a administradora cobra para poder estar administrando esse consórcio. Certo. Que as pessoas confundem muito taxa administrativa com juros, né? E quando a gente... Hoje, qual que é a média de taxa administrativa? Eu vou dar um exemplo em cima de imóvel, por exemplo. A diferença entre um financiamento e um consórcio falando de taxa, de custo. Perfeito. Hoje um financiamento, ele triplica. Ou seja, um cliente que ele vai até o banco e financia R$500 mil, ele vai pagar, em média, R$1,5 milhão no final, dividido ao longo do prazo. Pega 500 mil e paga R$1,5 milhão no final. Tem 30 anos, mais ou menos? Tem a Caixa que vai até em 35 anos, os outros bancos em 30. Certo. Então isso é os juros, ou seja, o banco ele te empresta o dinheiro para que você compre seu imóvel e você paga a compensação desse capital, que é o que nós conhecemos de juros. Então, de 500 mil, vai para R$1,5 milhão. O que muda no consórcio em questão de taxa? O consórcio não tem juros porque ninguém empresta o dinheiro para ninguém. A própria arrecadação sai da parcela de todo mundo. Então, a média de uma taxa de administração no consórcio ela é de 20%. 20%. 20%. Ou seja, um consórcio de 500 mil, o cliente vai pagar mais ou menos 600 mil no final. Entendi. Quando você fala 20%, ele é 20% diluído pelo prazo, né? Na totalidade. Na totalidade. Exato. Isso é um ponto importante, porque muitos clientes às vezes perguntam, né? Fala com o nosso atendimento, fala lá com o nosso suporte, e às vezes, eu vou pagar 20%, sendo que o banco está me cobrando 9%, só que é 9 ao ano, 9 ao ano. É isso, é muito importante deixar frisado. Então, eu pego esses 20% diluo pelo quê? 200 meses é o prazo médio, tá? Certo. Tem prazos maiores e menores, mas na média 200 meses. Ou seja, se nós pegarmos 20% de taxa de administração e dividir pelo prazo de 200 meses, a gente tem uma taxa de 0,10% ao mês. 0,10. Simples assim. Se a gente for transformar ao ano, que é o juros imobiliário que o banco passa, a gente vai pegar 0,10 multiplicar por 12, a taxa do consórcio é 1,2 ao ano. E detalhe, diferente do financiamento que é juros compostos, o consórcio é taxa simples. Entendi. Você vai pegar o 0,10 e multiplicar por 200 meses, vai dar ali 20% de custo e nada mais. Em resumo, então aqui, gente, acabou essa história de falar que consórcio tem juros, tá? Então, ó, aproveita, você que chegou no nosso canal aqui, aproveita para curtir, seguir e compartilhar para aquele teu amigo, né, que tem essas dúvidas, o que é consórcio, então acabou. Então, hoje, você sabe como funciona, o que é o consórcio e que ele não tem taxa de juros, sim uma pequena taxa administrativa. Isso eu vi também, Rafa, como agora está passando, a gente está passando no nosso monitor, que tem várias administradoras. De administradora para administradora, muda também a taxa, Rafa? Muda. 20% eu falei na média. Na média. Tá? Isso. Então, a grande sacada, acho que da Shalom foi isso. Buscar aquilo que é melhor, não para a Shalom, que é melhor para o cliente. Porque se você tem várias administradoras, né, você analisa o perfil do cliente, você entende a necessidade dele e fala, olha, melhor é Y, melhor é X. Eu não vou citar agora o nome das maneiras, que eu vou deixar para o Rafael, depois está falando das administradoras que a Shalom hoje atende. E hoje, Rafa, o consórcio, como é que ele tem sido recebido pelos esses clientes, né, que hoje, tanto aqueles que chegam pelos nossos canais das redes sociais, ou aquele que é feita aquela prospecção, ainda tem a prospecção no PAP, Rafa? Hoje os corretores estão muito aqui nas redes sociais trabalhando e fazendo a prospecção online. O PAP não existe mais. Eu tenho ainda um ou outro vendedor que é raiz das antigas, que eles gostam de fazer. Certo. Mas na prática... Então o PAP é, na verdade, só para fazer tomar um café com aquele cliente que já é um assíduo comprador de consórcio, que já conhece vocês, passa lá para fazer essa questão do atendimento, né? Exato. E aí, Rafa, eu queria voltar nesse assunto também. Eu já dei até essa deixa. O que a gente percebe, e que vê muitos relatos, até a gente fez uma pesquisa, e depois você pode dar um Google de algumas reclamações de consórcio no sentido que quando ele me vendeu o consórcio, não explicou A. Quando eu comprei o consórcio, não explicou isso ou aquilo, né? E muitas vezes as pessoas geram essa imagem, talvez negativa, mas porque existe aquele corretor ou aquele vendedor que não tem um conhecimento, né? Ou não tem um treinamento para realmente fazer uma venda perfeita, uma venda que está dentro ali da missão, dos valores da empresa. Hoje,
como é que você enxerga assim, tanto os concorrentes quanto a Shalom? Vamos falar da Shalom, Rafa. Hoje, como é que funciona o nosso atendimento aqui com os nossos clientes? Desde aquele cliente que é novo, ou aquele que já fez um consórcio, foi contemplado, pós-contemplação e tudo mais. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Na Shalom, eu falo que nós não temos vendedores, nós temos especialistas. Tá vendo, ó? Pega essa, hein? Eu até me corrigindo. Especialistas. É treinamento todo dia, Rafa? Todo santo dia. Se tem uma coisa que eu faço todo santo dia, é treinar os vendedores, né? Os especialistas. E isso é verdade, porque eu ligo para eles 8 horas da manhã e falo, Oliveira, vou começar agora 8h30, só 10h eu tô livre. Treinamento todo dia. Todo santo dia. Porque muda muita coisa de administradora para administradora. Não que uma seja melhor que a outra, mas são características diferentes. Sim. Então a gente vai conseguir dar um atendimento perfeito para o cliente, personalizado, conhecendo a regra de cada administrador e direcionando o nosso cliente para a administradora certa, para ele, sim, que vai atender a necessidade do nosso cliente. Então tá. Então, todo o especialista que trabalha contigo, você pega aquele especialista que é novo, cru, ou não? Você já pega alguém que já trabalhou com consórcio, vocês lapidam, ou também pega corretores novos, especialistas novos? Não, especialista novo, no caso, não teria... Um candidato. Um candidato, né? Porque se ele já é especialista, ele não teria que... Mas enfim, uma pessoa, imagina, temos aqui o nosso rosto, aqui é o Márcio nunca vendeu consórcio. Se o Márcio fosse ali, olha para ele aqui, esse aqui é o Márcio. Se o Márcio fosse vender consórcio agora, ele conseguiria? Se ele falasse, eu tô afim, eu quero aprender, tem como ensinar de A a Z como vender um consórcio com qualidade e deixar seu cliente feliz, Rafa? Com certeza. E, inclusive, eu prefiro contratar candidatos, pessoas que não conhecem de consórcio, que nunca venderam consórcio, dá um pouco mais de trabalho, mas realmente o profissional ele fica do jeito que precisa ficar, né? Sem com as vício. características da Shalom, fazendo uma venda sadia, uma venda honesta, orientando o cliente para o melhor negócio dele. Então eu prefiro pegar e contratar pessoas que não têm experiência nenhuma. Não tem experiência nenhuma. E voltando a essa questão do treinamento, você faz o treinamento todos os dias, tanto do atendimento, tanto da parte das administradoras que vocês vendem, e me diz, uma vez que o seu cliente ele é contemplado, Rafa, como é que funciona esse processo? Porque a gente também escuta muito, né? Que as pessoas falam assim, fui contemplado, agora mesmo a gente está falando com o Roberto aqui nos bastidores, que carta que era que ele fez, Márcio? Era do Banco do Brasil? Banco do Brasil ele teve um problema, né? E não é comum aquilo, né, Rafa? Que a história dele foi até engraçada, porque ele pagou a contemplação, foi contemplado, e depois o próprio gerente do banco não conseguiu resolver o problema dele. E a gente acabou não entrando no mérito do corretor, mas pelo visto ele também não tinha um corretor que pudesse agilizar esse processo, né? Que pudesse fazer realmente isso acontecer. Na Shalom, nós fazemos o trabalho do começo ao fim. Então, quando o cliente ele efetua a compra de um consórcio, não acabou a venda ali, pelo contrário, começou a venda. Na Shalom nós temos os departamentos que cuidam do processo de pós-contemplação, ou seja, nós temos profissionais que vai cuidar da liberação de crédito. O nosso cliente ele não precisa ir até a agência bancária, o nosso cliente ele não precisa ficar ligando no 0800, o nosso cliente ele não precisa ficar se informando de como faz um processo. Entendi. A gente faz tudo pela Shalom sem nenhum custo. Temos o departamento financeiro que vai acompanhando o pagamento dos clientes, mandando boleto. A administradora ela é a principal... A administradora ela que manda oficialmente o boleto para o cliente. Certo. Mas também nós fazemos esse trabalho dentro da Shalom. A gente pega o boleto, temos mapas de acompanhamento de parcela. Então a gente acompanha esse cliente até a quitação da cota. Entendi. Rafa, aproveitando então que a gente estava falando sobre, né, a gente até fez o relato do nosso amigo Roberto, que com certeza ele comprou o consórcio dele direto do banco. Existe uma diferença, isso aqui é muito importante, existe uma diferença em comprar o consórcio direto do banco pelo gerente e comprar, por exemplo, com a Shalom, que é uma corretora que também tem ali o Santander. Então imagina, em vez de eu comprar ali com o meu gerente, quero comprar com a Shalom. Qual a diferença? Tem muita diferença isso ou não, Rafa? Na verdade, muda tudo na realidade. Primeiro que o gerente do banco ele não é especialista em consórcio. Certo. O gerente do banco ele tem vários produtos, ele tem lá o financiamento, que é o principal produto do banco, tem capitalização, previdência, seguro, e o consórcio é só mais um produto. Então, o gerente ele não é especialista em consórcio. Quando você vai expor aquilo que você quer, a tua necessidade,
O gerente do banco, ele é funcionário do banco. Claro. Então, ele vai falar que aquele consórcio é o melhor consórcio para você. Claro. Aí você vai cotar num segundo banco. Eu vou lá no Bradesco agora fazer uma cotação. O gerente, ele vai falar para você que aquele é o melhor negócio do mundo. Então, você vai ter que ficar rodando vários bancos, várias administradoras, para você entender do produto e conseguir ter uma tomada de decisão assertiva, tá? Uhum. Na Shalom, você faz todas essas cotações numa corretora independente. Então, eu vou direcionar você para o melhor consórcio. Eu tenho até um exemplo de um cliente que eu peguei agora. Uhum. Por exemplo, o consórcio, a lei do Banco Central diz que com uma única carta de crédito você pode comprar o terreno e construir, com a mesma carta. Então, por exemplo, foi contemplado num consórcio de 600 mil. Eu posso comprar 200 mil, compro um terreno, 400 mil eu construo. A regra do Banco Central, ok, você pode fazer isso. Porém, o Itaú, ele tem uma regra, uma característica que não faz. O Itaú ou compra o terreno ou constrói. Não faz as duas coisas. E esse cliente, ele foi, comprou um consórcio do Itaú, lá na agência, e o gerente não tinha essa informação. Vendeu o consórcio para ele, o cliente foi contemplado, ele não tem a opção de comprar o terreno e construir. Olha que situação. Então, são detalhes que vai fazer toda a diferença lá na frente. Entendi. E o legal é que você falou que o gerente, por ser funcionário do banco, mesmo que ele saiba que tem um consórcio melhor, ele não vai falar para você, vai ali na administradora tal que ele tá com a taxa é mais barata. Não, jamais. Então, fica a dica aí, Você que já está seguindo no nosso perfil, se não está seguindo, já aproveita para seguir, porque aqui no nosso canal do YouTube da Shalom Consórcio, você vai ter muito conteúdo de valor como esse que o Rafael Passo está passando aqui hoje, no nosso primeiro episódio. Rafa, então, a grande diferença é isso. Eu tenho todas as administradoras na mão, onde você escolhe aquela que vai atender aquela necessidade. Eu vejo muito também, Rafa, que é aquela questão que até tem uma história, que às vezes a pessoa compra o carro foi contemplado e ele chega lá para comprar o carro, não foi avisado que o consórcio dele é de 5 anos. E falou que podia comprar com 10, 15 anos. Ou seja, não é só para imóvel, tem essa situação também para carro, caminhões também, né? Cada administradora tem as suas características. Existem algumas regras que é padrão de Banco Central, que todas as administradoras têm que seguir. Por exemplo, todo o grupo tem que contemplar pelo menos uma cota para o sorteio. Se a regra de Banco Central é lei, é Banco Central, as administradoras têm que contemplar uma cota para o sorteio em todos os grupos. Então, algumas regras são iguais para todas, mas outras ficam a critério da administradora. Falou a respeito do carro, né? Uhum. Eu comentei que a primeira administradora que nós cadastramos foi a Caixa Econômica Federal. Sim. Então, antigamente nós éramos exclusivos da Caixa. E eu fui para a segunda administradora justamente pelo ano do carro. A Caixa, na época e até hoje, só aceita carro de 5 anos de uso. Então, estamos em 2024. Para você comprar um carro através da Caixa, hoje CNP, tem que ser de 2019 para cá. Se você tem interesse em comprar um carro 2018, eu já não consigo te atender pela Caixa, pela CNP, não consigo. Entendi. Então já tem que procurar outras opções. Então esse é um consórcio que não te serve. Se você está lá na frente do gerente da Caixa, talvez ele não te dê essa informação. Então, fica a dica para você aí. Realmente quer comprar o melhor consórcio para você, é melhor você entrar em contato aqui com a Shalom Consórcio. Tá passando o nosso telefone aqui? Não, né? Daqui a pouquinho vai passar o nosso contato, a gente passar aqui. Bom, com certeza vai passar aqui embaixo no GC aqui o telefone. Então já aproveita para ligar e falar com os nossos consultores. E como é que é o atendimento? Ligou agora ali, vai ter um consultor que vai atender essa pessoa. Como é que funciona, Rafa? Nós temos os profissionais que fazem o primeiro atendimento, que faz esse filtro, entende a necessidade do cliente, faz uma triagem, que é o SDR, né? Sim. Então tem esse primeiro contato. Esse atendente, o SDR, como nós chamamos, ele vai filtrar, vai tirar as informações e posteriormente passar para um especialista. Uhum. Então, esse especialista ele vai direcionar para o melhor negócio, para a melhor administradora e dentro da melhor administradora, o melhor grupo. Porque não adianta só a gente entender qual é a administradora. A gente tem que também, dentro dessa administradora, achar o grupo certo. Perfeito. Então, o especialista, ele tem essa função de realmente orientar e direcionar o nosso cliente e montar estratégias. A grande vantagem da Shalom é que nós temos o conhecimento profundo do negócio, então nós montamos estratégias caso a caso, particular. Que legal. Então, veja só, o SDR é uma sigla americana, que depois pode pesquisar para mim a sigla, que na verdade que é o primeiro atendimento.
esse primeiro atendimento, como o Rafael Passos falou, ele realmente é um atendimento para você que quer comprar um consórcio, que ele vai fazer essa primeira triagem, né? Vai entender a sua necessidade. E aí sim, depois você vai cair com um especialista. E isso eu acho muito legal, Rafa, porque isso também otimiza o tempo da equipe, né? A equipe, então, ou seja, aquela pessoa que já comprou um consórcio, está precisando de uma atenção mais dedicada ali, ou quer comprar um outro, já cai na mão do especialista. Aquele cliente novo, ele passa pelo SDR, faz essa triagem, para realmente, quando ele sentar com o especialista já sabe exatamente o que ele quer. Então, depende, ele já até sabe qual administradora, qual é bandeira ou administradora melhor para ser atendido. Então, acho que essa parte do atendimento, para você que tem, às vezes, até uma dificuldade de entrar em contato com a administradora, aqui na Shalom pode ter certeza que não vai ter esse problema, né, Rafa? Não vai ter esse problema. Não vai ter esse problema. Não vai ter. E a ligação é via WhatsApp e também pode fazer ligação direta, né? Sim. Sim, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou até mesmo uma ligação direta. Aproveitando, você que quer conhecer ainda mais a Shalom, nesse exato momento, claro, fica aqui com a gente. Mas tem o nosso site passando aí, www.shalomconsórcio.com.br. Aí, ó, na tela também, Shalom Consórcio. Olha, logo bonito, Shalom, né, mãe? E eu gosto dessa cor, rapaz. Esse azul passa uma tranquilidade, uma paz, né? O significado da palavra Shalom é justamente paz, né? Paz, né? A Shalom é uma palavra hebraica, eu não sou judeu, não, sou um grande admirador do povo judeu, mas não sou judeu. Mas eu achei muito pertinente pelos valores que eu queria implantar dentro da empresa, né? Porque o consórcio realmente você tem que comprar em paz, sabendo que realmente você fez um bom negócio, fez um negócio que você vai ser beneficiado com isso. Então eu achei muito pertinente o nome Shalom. Mas legal, para você que não sabia por que Shalom Consórcio, tá um slogan para você aqui, ó. Compre seu consórcio em paz. Shalom Consórcio. Exatamente. Não é? Exatamente. Com toda a tranquilidade, né? Não faça igual o Roberto, nosso amigo, e comprou o consórcio, você vai não. Aqui na Shalom você vai comprar e pode ficar tranquilo. Depois a gente tem que pagar direito autoral, então que já tá falando do Roberto aqui, né? Não é não, Marcelo? Ô, Rafa, agora, a gente falando da questão do atendimento e tudo mais, um ponto que a gente está até acompanhando aqui pelo chat, o pessoal às vezes pergunta, manda aqui né, chega no nosso atendimento. Como, Rafa, a pessoa consegue montar? Agora eu queria que você falasse como que uma pessoa pode montar um planejamento para ele conseguir comprar o carro ou a casa dele no consórcio. Você tem alguma estratégia, algo que só a Shalom faz pelo cliente? Porque você falou que os especialistas montam uma estratégia. Mas de um modo simples, para aquela pessoa que quer comprar ali o primeiro carro, a primeira casa, o primeiro apartamento. E depois a gente vai falar de investimento. Mas vamos pensar nesse primeiro segmento de cliente, que ele ainda não é um investidor, ele não conhece ainda o consórcio como investimento. Ele quer o consórcio para comprar a casa, comprar o carro dele. Qual a estratégia que você montaria? Cada cliente ele tem um perfil, um poder aquisitivo diferente, né? Certo. Então, o cliente ele quer comprar um carro. O primeiro passo, a gente vai entender algumas situações. Qual que é o crédito que ele precisa, o ano do carro que ele vai comprar, que isso influencia muito, como já falamos, qual administradora nós vamos direcionar. Vamos entender qual o valor de parcela que esse cliente pode estar investindo por mês, se ele tem lance ou não. Então, com essas informações, nós vamos escolher e determinar qual o melhor negócio. Por exemplo, pega um cliente que ele pode pagar uma parcela um pouco maior do que um grupo novo. E ele tem um lance para poder ofertar. Nós vamos escolher um grupo em andamento, onde nós temos todo o histórico de lance desse grupo, onde a gente vai cadastrar a cota do nosso cliente nesse grupo e ele vai ter aí a maior probabilidade de contemplação o mais rápido possível. Lembrando que o consórcio é sorteio ou lance. Então a gente vai determinar aquilo que vai ter a maior probabilidade de contemplação. Entendi. Tá? E hoje existe alguma administradora que ela tem alguns benefícios diferentes que você pode falar, porque a gente está vendo que tem alguns troféus aqui. Eu não queria falar desses troféus agora, mas pelo jeito a HS deve ser um dos carros-chefe da Shalom, ou não? A HS é uma grande parceira da Shalom. A HS é uma administradora maravilhosa, é uma grande parceira. Quando eu cadastrei na HS, eu estava buscando um público, eu estava com uma demanda muito grande de imóvel rural. Imóvel rural, que até então nenhuma administradora que eu trabalhava fazia, né? A questão do imóvel rural, o cliente querendo comprar fazenda, querendo comprar chácara. Então eu não estava conseguindo atender essa demanda. Então eu pesquisando as administradoras, eu já conhecia de nome HS, me aprofundei. Veio o Timóteo, eu sou muito grato por ele, foi até a empresa. Conheço, lembro do Timóteo. O Timóteo,
Hoje o Timóteo tá fazendo o quê? Ele tá na HS ainda? Ele é supervisor da HS. O Timóteo, se eu não me engano, ele tá... Tá rodando no Brasil? Ele tá no Mato Grosso. Mato Grosso. Timóteo, forte abraço pra você. Com certeza você vai ver o podcast, pra você ver que a gente não esquece de você, hein? Sim, sim. Então eu cadastrei na época buscando o perfil do cliente que quer comprar um imóvel rural. Depois eu comecei a entender e pesquisar e ver os grupos. Hoje a HS ela tem um leque muito grande, inclusive em questão de investimento, eu uso exclusivamente a HS. O que é esse investimento? É o cliente comprar as cartas de crédito do consórcio e no momento da contemplação a gente vender essa carta com uma rentabilidade gigantesca. Por que eu uso a HS? A HS ela tem a meia parcela. Ele é um plano maravilhoso para quem paga aluguel. Um cliente que paga um aluguel não tem um lance para ofertar, para contemplar rápido. Então essa pessoa, esse cliente, ele vai ter que conciliar tanto o aluguel quanto uma parcela de consórcio. Sim. A gente sabe que na grande maioria dos casos pesa para pagar as duas coisas. Então o aluguel o cliente não tem como deixar de pagar, ele vai ter que continuar pagando o aluguel. E na HS nós temos a estratégia de trabalhar com a meia parcela. Ou seja, o cliente paga somente a metade da parcela até a contemplação. No momento da contemplação é feito o recálculo e volta a parcela cheia. Só que nisso o cliente já comprou o imóvel, já saiu do custo financeiro do aluguel e ele vai estar pagando a parcela do imóvel que é dele e que um dia vai acabar. Ao contrário do aluguel, que não acaba nunca. Sem contar que o tempo do consórcio é menor do que do financiamento. É metade do prazo. Metade. Na Caixa trabalha com 420 meses, prazo médio do consórcio ali é 200 meses, até um pouco menos da metade. Vamos falar em anos. Às vezes 30 anos você vai ficar, em 15 anos você quitou. Ou seja, em 30 anos... 35 no caso da Caixa. Então, mas vamos lá, em 35 anos você tem um imóvel que subiu 4 vezes o valor. Se você faz pelo consórcio, com 35 anos você consegue, se você só comprar 2 consórcios, você consegue ter 2 patrimônios. Exato, né? No mínimo. No mínimo, né? Porque a gente conhece histórias aqui que empresas, e eu conheço várias histórias aqui, depois a gente pode até falar disso, de transportadoras que aumentou sua frota só com consórcio. Mas, Rafa, então, botando aqui HS, esses troféus representam o quê para a Shalom? Esses troféus são destaque do ano. Entendi. Eu cadastrei na HS 2019, acho que final ali de 2019. Deixa eu pegar aqui, dá um close aqui. Vai falando, Rafa, eu vou mostrar aqui o troféu. Coisa linda. Final de 2019 foi quando começamos a trabalhar com a HS. E desde então a Shalom foi destaque nacional aí todos os anos, né? Bonito. Nós temos o troféu de 2020, 2021. Esse troféu aqui ele representa 2 anos, foi na época da pandemia. Aí não teve a reunião, Na pandemia vendeu muito, Rafa? Vendemos. A gente teve que se reinventar na pandemia, né? Mas vendemos. Então, esse troféu ele representa o ano de 2020, 2021, 2022 e esse aqui 2023. Que legal. E com certeza deve ser algum artista plástico da região que eu não sei exatamente quem fez, mas qual o artista, mas ele é lindo, né? Poxa. Ele é lindo. E ele tá lá na mesa. Isso porque aqui na Shalom, o Rafael aqui no podcast trouxe só esses 3, mas tem outros troféus, né? Sim, de destaques, né? Tem na época da Remasa, né? Da equipe de venda. Você entra na sala do Rafael e fala, pô, você pratica esporte? Porque tem um monte de troféu, medalha. Não, isso aqui é só de venda e destaque do ano trabalhando com consórcio. Né? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando. São muitos anos, né? 22 anos trabalhando com consórcio, sempre vendendo com qualidade, honestidade e essa missão que a Shalom tem, que é vender o consórcio para você ter a paz e a tranquilidade de poder ter o seu bem. E voltando nessa questão, Rafa, que você falou da meia parcela, hoje nem toda administradora tem esse modelo de negócio, né, esse plano, e a HS, você trouxe ela para atender essa necessidade que faltava no mercado, que era para o rural, mas ela também se adaptou para tudo, né? Você consegue aplicar ela, né, meia parcela para carro, para imóvel. Eu lembro que você falou também que a gente, até passando, a gente trabalha com todas as linhas de crédito voltadas para carro, moto, caminhão. Então a HS também ela aceita todos esses perfis de cliente que querem esse tipo de produto. Não todos os segmentos, né? Tá. A HS ela não tem todos os segmentos. Por exemplo, um consórcio de avião. Eu tenho. Certo. Consórcio de avião a gente vai fazer através do Banco do Brasil ou através da Caixa. São as duas administradoras que fazem. Mas a HS ela é muito forte para imóvel, para caminhão, questão de transportadora. A transportadora ela pode programar a compra dos futuros caminhões, pagando somente a metade da parcela. Depois de contemplado, vem a parcela cheia. Porém, a transportadora já está com o caminhão e já está ganhando dinheiro com esse caminhão. E a gente usa muito a HS também
na alavancagem imobiliária, tá? Alavancagem patrimonial. Como funciona isso? De uma forma muito simples. Imagine então, ó, o cortezinho aqui, ó. Alavancagem patrimonial, hein? Então, pega essa dica aqui, direto do seu da Shalom Consórcios, Rafael Paz. Vamos lá, Rafael, explica pra gente. Alavancagem patrimonial. Inclusive, esse tema, ele merece um vídeo exclusivo pra ele. Ele merece Vamos gravar. Vídeo exclusivo para essa alavancagem. Imagina o seguinte, Oliveira, você quer programar a sua aposentadoria. Certo. Ok? Você quer programar a sua aposentadoria. Você pode programar isso de uma forma muito simples e muito inteligente. Como? Eu uso o HS para esse segmento. Você vai entrar num consórcio pagando somente a metade da parcela, ok? E você vai fazendo o pagamento dessas parcelas. O grande segredo do consórcio é não atrasar, porque quando você atrasa o boleto um dia, naquele mês você está fora do sorteio. Ah, isso é importante. Vamos pegar esse gancho, Rafa. Explica a importância de pagar em dia. Porque eu lembro que a gente até nos bastidores falava, olha, tem que pagar o consórcio no dia 10, mas vou pagar a conta de águas. Não, paga o consórcio primeiro. Por causa de quê? Primeiro se paga o consórcio. Perfeito. Porque isso é regra de Banco Central, tá? Serve para todas as administradoras. Vamos lá. Só está apto a participar do sorteio, naquele mês específico, os clientes que estão com pagamento em dia. Se o cliente pagar um dia em atraso, naquele mês ele está fora do sorteio. Pode sair o número dele que ele não vai pegar. E aí que entra aquela história. Faz 10 anos que eu pago consórcio, não foi contemplado. Aí você pergunta, mas você tem pago em dia? Todos os meses a pessoa, ela paga, mas paga atrasado e não participa. Tanto é que na prática, quem pega ali no finalzinho, via de regra, quem atrasa bastante. Mas vamos voltar lá. Então, pagou em dia, vamos voltar para a alavancagem. Vai participar. Então, vamos voltar para a alavancagem. Imagine que você faça uma carta de crédito, está pagando somente a metade da parcela, tá? Em algum momento, você foi contemplado. Quando você é contemplado, você vai comprar um imóvel, ok? Compra esse imóvel, a parcela vai ser recalculada, vai passar a ser parcela cheia. Só que a partir do momento que você comprou esse imóvel, você vai alugar esse imóvel e o valor da parcela, ela vai bater mais ou menos ali com o valor do aluguel que você estaria recebendo em cima desse imóvel. Sim. Tá? Então, qual é a ideia? Você alugou o imóvel, pega o dinheiro do aluguel, paga a parcela do consórcio. Vai te sobrar aquela meia parcela de novo, não vai? Porque o próprio inquilino está pagando esse imóvel. Exato. Você vai pegar aquele valor que até então você está investindo e vai fazer uma segunda cota de consórcio. Faz uma segunda cota de consórcio, vai pagando em dia para participar dos sorteios. Foi contemplado? Novamente você compra um imóvel, põe esse imóvel para alugar, com o dinheiro do aluguel você paga a parcela, vai te sobrar aquele valorzinho que você investe por mês. Entendi. Você compra uma terceira carta de consórcio. E assim vai. Quando a gente fala assim de aposentadoria inteligente, sim. né? Programando a tua aposentadoria, até mesmo os teus patrimônios, você com uma parcela muito pequena por mês, você tem condições ao longo dos anos, né? Até a tua aposentadoria, ter 2, 3, 4, 5, 10 imóveis, dependendo do período que vai sendo contemplado. Mas olha que legal, você sabia que com consórcio você pode, então, além de fazer alavancagem, preparar para sua aposentadoria? Olha que conteúdo de valor. Aproveita para curtir e compartilhar isso aqui para aquele teu amigo que precisa disso aqui. Rafa, isso aqui é importante demais. Então aproveita, tá passando aqui, ó, já aproveita e se inscreva aqui, seja inscrito do canal. Outra, tá com dúvida? Entra no site também ou deixe seu comentário. Tem alguém da nossa equipe que vai ler o seu comentário e vai trazer aqui para os nossos consultores. Mas, Rafa, voltando a esse assunto, cara, isso me interessa muito. Por que você acredita que muita gente não sabe disso, Rafa? Esse conhecimento, na verdade, que para você às vezes é uma coisa tão simples, mas percebe que, por exemplo, você sabia disso, Márcio? Nosso roster? Não. Olha aí. Não sabia. Entendeu? Inclusive, eu estava até com plano, como eu tive que fazer a alavancagem com carro, né? Aí carro também, Rafa, não dá pra fazer alavancagem com carro? Hoje tem muita gente que compra o carro, aluga para Uber, né? Dá para fazer também, né? Aluga para Uber. Só que o carro, ao longo dos anos, ele desvaloriza. O imóvel é legal por quê? Porque ao longo dos anos ele só vai valorizar. Então vou fazer mais um corte aqui, ó. O teu carro desvaloriza, mas consórcio de imóvel não. Presta atenção, hein? Então, Rafa, voltando aqui, você está falando que a pessoa ela pode programar sua aposentadoria fazendo uma meia parcela, né? E contemplando a primeira carta, você aluga, sobra um pouquinho do aluguel do seu inquilino, que você já paga o valor daquela parcela, faz um outro consórcio meia parcela,
Ou seja, vai virando uma bola de neve, Rafa. Exatamente. Nós temos parceria com a maioria das imobiliárias da região. E a gente, quando é para esse segmento, a gente já orienta o cliente a comprar um imóvel que já esteja alugado. Tem imóveis à venda que já estão alugados, onde o proprietário quer vender esse imóvel e o inquilino quer ficar lá. Esse é o imóvel certo. Pode ser um imóvel comercial, melhor ainda. Você vai comprar um imóvel já alugado, o próximo aluguel já é seu. Então você vai só pegando o valor da parcela, vai pagando o consórcio e com o valor que você estava investindo, você abre uma segunda cota de consórcio, depois uma terceira, uma quarta, e você vai aumentando o número de imóveis. Vai chegar um momento que essas cotas vão sendo quitadas e o aluguel é uma renda que você tem. E outro, você vai deixar um patrimônio para os seus herdeiros, para os seus filhos. Tem o patrimônio, tem a renda e tem a herança aí das crianças. Exato, exato. E também não vai passar sufoco depois lá quando você se aposentar. Você tem lá, né? Meu avô sempre falava, né? Acho que até quem da nossa idade aí, que passou dos 4.0, né? Os pais falavam assim, a melhor coisa que tem para investir é terreno, porque terreno não tem como o ladrão ir lá roubar o terreno e levar o terreno embora. Exatamente. Né? Então, fica a dica para você que não sabia disso, alavancagem de patrimônio como consórcio e também a aposentadoria. Rafa, agora, com certeza você me falou isso, é porque você deve ter uma carteira de investidores que ele nem está preocupado em ser contemplado no primeiro dia, né? Aliás, eles até querem, mas eles pensam sempre que é a longo prazo. Porque quem é investidor, ele sempre está analisando o mercado e pensando a longo prazo e fazer, que nem a gente está falando, essa bola, né, girar, esse ciclo girar, fazer um ecossistema. Exato. E ir fazendo, né, as suas compras. O investidor ele se antecipa aos fatos, né? É claro, vai ter aquele cliente que quer alguma contemplação mais rápida. A gente vai trabalhar esse caso também. A gente vai achar a melhor oportunidade. Tá? Mas o ideal realmente é se programar. Quando o investidor ele consegue se programar, o consórcio dele não tem como dar errado. Então, Rafa, baseado no que você falou, a pergunta é, imagina o seguinte, sou um cara que quero começar a trabalhar com consórcio, comprar meu primeiro consórcio, mas eu estou pensando lá na frente. Não estou nem preocupado em fazer o consórcio para ser contemplado agora, certo? Existe assim um grupo ou uma carteira de clientes que é para essa pessoa, né? Esse pequeno investidor que quer começar a investir no consórcio e ele quer pegar baseado no salário que ele tem, que às vezes não é um salário muito alto, 2, 3 salários mínimos, e ele quer gastar, sei lá, até uns 500, 600 reais. O que você indica para essa pessoa e se tem esse grupo? Se você trabalha com esse tipo de grupo. Nós temos. Certo. Primeiramente, do Oliveira, a gente vai entender qual o planejamento desse cliente. Esse cliente quer o quê? Ganhar dinheiro, ele quer comprar o primeiro imóvel, quer comprar o primeiro carro, a primeira moto. Vamos falar que quer ganhar dinheiro. Nessa ideia que foi ter os comentários, ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer nem pegar o carro, nem pegar o imóvel. Ele quer entrar como investidor. Ah, vi Bitcoin, mas não me interessei por Bitcoin. Não quero mexer com Bitcoin. Me falaram que o consórcio é bom, Rafa. O que você me indica? Nós temos algumas estratégias, mas uma bem básica que funciona. Porta de entrada. Porta de entrada. Ótimo. Hoje nós temos crédito de imóvel a partir de R$100 mil. 100 mil reais. 100 mil reais. A parcela de um crédito de imóvel, ela é de R$683 a parcela cheia. Certo. Tá? A gente orienta o cliente a fazer o quê? Metade da parcela. Ou seja, o cliente vai investir R$ 341,50. Ah, não, mas os 683 está tranquilo. Eu faço um consórcio com a parcela cheia? Não. Se vai investir, a gente faz 2 de 100 mil na meia parcela. Ou seja, nós temos 2 chances de sorteio, 2 chances de lance fixo e 2 chances de lance fidelidade. Então, a gente vai multiplicar a possibilidade de contemplação do cliente. Olha só que interessante. Você acabou de falar. Imagina uma pessoa que ganha R$2 mil. Às vezes você fala para ele, ó, ele pode até falar que ele quer investir R$600, né? Mas hoje um crédito de 100 mil você não compra um terreno ou às vezes uma casa, depende da localidade. Mas agora você falando que com 600 e quanto? 683. Ele consegue duas? Consegue duas. 2 cotas de 100 mil Isso. E tem 6 oportunidades de contemplação. 6 oportunidades de contemplação. Exatamente. Então, olha aqui, mais um corte, ó, com 683 reais, você tem 6 chances de ser contemplado com 2 cotas e cada cota equivale a 100 mil reais. Incrível. Exatamente. Então, agora explica melhor isso aí. Então, o cliente, primeiro passo, ele vai estar juntando dinheiro. Perfeito. Que seja 2 parcelas de 100 mil reais, que vai dar os 683, ou que seja uma única parcela
De 100 mil reais, a gente trabalha com a meia parcela, 341,50. Ou seja, com 341,50, qualquer pessoa já pode ser um investidor aqui na Shalom. Perfeito. Tá? Então, o primeiro benefício, essa pessoa vai juntar dinheiro. A gente sabe, né, nós brasileiros, para pegar um valor todo mês, colocar no banco e não tirar, é difícil. Por mais que a pessoa coloque o dinheiro no banco e não tire, a rentabilidade é mínima. Normalmente o brasileiro vai lá na poupança, né? A poupança, eu não posso nem falar que é um investimento, porque ela não cobre nem a inflação. Ou seja, a própria inflação já vai comendo Perde o poder de compra. Perde o poder de compra. Então, esse investidor, esse pequeno investidor, ele vai pegar lá 341,50 ou 683 para fazer 2 cartas. Beleza. Enfim. Essa pessoa vai investindo, primeiro passo, vai estar juntando dinheiro todo mês. Okay. Então, é uma poupança, tá? E no momento da contemplação, 100 mil reais não consegue comprar um imóvel. Ok, só que com 100 mil reais, essa pessoa vende a carta. Pô, Rafael, mas se não consegue comprar um imóvel de 100 mil, quem compraria uma carta de 100 mil, né? Essa é uma pergunta muito corriqueira. Primeiro, no consórcio, é possível fazer junção de cartas para compra de um único imóvel. Então, essas cartas de 100 mil, ela tem um giro muito grande. Consegue unificar. Unificar. A gente chama de junção. Então, imagina um cliente que quer comprar um imóvel de 500 mil reais. Não tem uma carta de 500 mil no mercado. Tem uma carta de 400. Então, essa de 100 mil, ela entra como complemento. Uma carta de 100 mil reais, a gente vende ela por pelo menos 20 mil reais, que é 20% do valor da carta de crédito. Então, imagina o cliente que ele entrou no consórcio, investiu ali a primeira parcela, fez o primeiro aporte, 341,50. Correto. Contemplou essa carta pelo sorteio no primeiro mês, por exemplo. Então, agora nós temos um crédito de 100 mil reais disponível, correto? Onde tem 341 pago. Nós vamos vender essa carta por 20 mil reais. Ou seja, ele ganhou um baita de um ágio em cima. Dá 7.000% de rentabilidade, pode dar até 7.000%. Rafa, então eu já vi, olha outro gancho, né? Ele vai pagar quanto? Vamos lá, porque olha só, qual investimento que dá mais de 7.000% de rentabilidade? E detalhe, com total segurança. Total segurança. E quando a gente fala isso, as pessoas acham que é loucura, isso não existe. Né? Você acabou de provar aqui. Aí vem a questão do conhecimento, né? Porque imagina o seguinte, 100 mil reais, alguém que vai financiar 100 mil reais no banco, esse alguém tem que ter 20% de entrada. Sim. Não existe financiamento imobiliário com menos de 20%. Então, se você vai financiar 100 mil no banco, você vai dar lá 20 mil reais de entrada, o banco financiou esses 80 mil reais e o cliente vai pagar isso aí em 420 parcelas com juros altíssimos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa carta de crédito e vamos vender para esse cliente que já estaria disposto a fazer um financiamento e que já tem esses 20% de entrada. Esses 20% de entrada, ao invés do cliente dar lá no banco, na imobiliária para segurar o negócio, vai comprar a carta do nosso investidor, correto? Sim. E quem está comprando essa carta vai ficar com um custo final extremamente menor do que um financiamento. Então, é uma estratégia onde todos ganham. O vendedor ganha da cota e o comprador também ganha muito. Eu falo para o meu investidor, você vai ganhar dinheiro ajudando alguém a comprar um imóvel sem precisar entrar em juros bancários. Que é lindo, né? Porque você acabou de falar no começo do podcast que os juros do banco chega a ser, no final de tudo, mais de 300%, se você for calcular, Sim, né? ele triplica. Ele triplica. Então, a gente vai vender essa carta, imagina, o cliente pagou R$341. Aí nós temos várias outras estratégias para estar orientando o cliente. Imagina que você faz uma carta, está pagando R$341, correto? Certo. Contemplou essa carta. Nós vamos vender ela por 20 mil reais. O que você faz com esses 20 mil? Lembrando que vendeu a carta por 20 mil, você tem essa rentabilidade e as próximas parcelas, quem vai pagar é quem comprou a tua carta. Ou seja, você não tem mais essa parcela para pagar. O que a gente orienta a fazer com esses 20 mil? Você pega esses 20 mil reais, faz uma aplicação numa renda fixa, no teu banco, na tua corretora de preferência, e você vai pegar os juros dessa aplicação. Vamos falar de 1% para fazer conta rápida. Você investiu 20 mil no banco. A 1%, você vai ter R$200 de rendimento, não é isso? Exato. O que você faz com R$200? Você compra uma segunda carta, a parcela é 341, ou seja, você vai complementar R$141, você já tem 2 cartas.
Daqui a pouco contemplou mais uma carta, a gente vai vender por 20 mil, você pega esses 20 mil reais, aplica no mesmo banco que está os primeiros 20 mil, agora você tem 40 mil reais investido, 40 mil reais investido na renda fixa com 400 reais de rentabilidade, te proporciona fazer uma nova cota de consórcio. Então, a gente faz esse casamento do consórcio com uma renda fixa, onde os dois investimentos eles vão crescendo simultaneamente. Ou seja, ele deixa de ter só o dinheiro dele passivo e passa a ter um dinheiro ativo trabalhando para ele. Exato. E com essa rentabilidade, ele vai comprando novas cartas de consórcio. Ou seja, quanto mais cartas de consórcio, mais chance de contemplar. Contemplando, volta esse mesmo ciclo. Aplica o dinheiro, pega a rentabilidade e investe mais cartas de consórcio. Ao longo do prazo, vai aumentando tanto o valor investido no banco, quanto a quantidade de cartas. Então, Rafa, existem várias possibilidades de trabalhar com consórcio com estratégia. Estratégia. Porque, olha só, você falou de alavancagem. Você falou de fazer um plano de aposentadoria. Só falta você falar agora que dá para fazer seguro de vida com consórcio também. Tem jeito? O consórcio ele tem um seguro de vida, né? Ele tem um seguro de vida em vida. Em vida. Porque você faz... Acabou o plano, você não morreu, você recebeu. Olha aqui então, olha a vantagem do consórcio. Vamos lá, presta atenção. Você que está aqui com a gente já tem que compartilhar esse vídeo aqui para aquele teu amigo que fala que consórcio não é bom, que outros investimentos são melhor que o consórcio. Olha, não tem juros. Tem a taxa, que ela é fixa. Você pode fazer como aposentadoria. Você pode também aplicar para você fazer um investimento e você criar um ecossistema que vai se alimentando junto com a renda fixa de qualquer banco que você queira trabalhar. Terceiro, seguro de vida em vida. Rafa, tem mais benefício ainda? O consórcio tem inúmeros Porque nós falamos só 3 agora, hein? O consórcio tem inúmeros benefícios, né? Você pode programar a sua aposentadoria automaticamente, aumentar o teu patrimônio, você vai comprando novos imóveis, vai alugando esses imóveis e vai tendo a rentabilidade do aluguel. Tem esse imóvel que vai valorizando ao longo dos anos. Claro, o imóvel valoriza também, é verdade. Ele valoriza ao longo dos anos e você pode pegar esse aluguel para pagar a própria carta de crédito e o valor inicial que você estaria investindo nessa carta vai sobrar, automaticamente vai abrindo novas cartas de crédito. Entendi. Eu vou aproveitar, vou pedir aqui para o nosso hoster, o Márcio. Márcio, faz um stories, que a gente vai fazer um stories agora aqui, direto da Shalom, do celular da Shalom, que a gente vai colocar, só um minutinho, que a gente vai fazer um corte agora, direto para aquelas pessoas que estão seguindo aqui no perfil, porque, ó, já vou deixar aqui no ponto, Márcio. Só você acionar a câmera aqui e gravar a gente aqui, ó. Por gentileza. Que a gente vai fazer um corte que é para falar exatamente disso. Desses três pilares que até então muita gente não sabe que dá para ser feito. Assim que você falar, ok, Márcio. E esse corte é para você que acompanha aqui a Shalom. Estamos aqui no nosso podcast e acabei de falar com o Rafael aqui de 3 vantagens do consórcio, que o primeiro, você faz uma alavancagem, né? E aí, se você quer saber mais, você tem que assistir. O segundo, você programa uma aposentadoria, fazendo um ecossistema e uma bola de neve, aumentando o teu patrimônio. E o terceiro, seguro de vida em vida. Então, Rafa, consórcio na Shalom é muito bom. É muito bom, né? Lembrando que o consórcio é um investimento com 0 risco, desde que você faça com uma administradora autorizada pelo Banco Central e uma administradora grande, de porte. De preferência conosco. Exatamente. Claro. Nós só trabalhamos com administradoras gigantes, né? A gente não trabalha com administradora pequena. Todas autorizadas pelo Banco Central. Das 7 principais administradoras parceiras, 4 são bancos, tá? Então, o cliente ele tem a oportunidade de adquirir um imóvel, que é a aquisição. Sim. Ele tem a oportunidade de fazer o consórcio como uma poupança. Muito bom. Eu quero só juntar dinheiro. Ok, a gente vai te orientar a juntar dinheiro através do consórcio, tá? E essa poupança pode virar um investimento futuramente. Porque no momento da contemplação, o cliente pode comprar o imóvel, alugar, ou ele pode vender a carta de crédito e ter uma rentabilidade gigantesca em cima disso. Então, assim, falando de investimento, o consórcio, ele proporciona o cliente fazer um investimento como se fosse uma renda fixa, ou seja, sem risco. Sem risco nenhum. Sem risco nenhum. Ele faz como uma renda fixa. No momento da contemplação, vendendo a carta, o cliente ele vai ter lucro de uma renda variável. Entendi. Lucro que renda variável hoje não vai dar. Perfeito. Gente, então, olha, se você gostou dessas dicas, a gente acabou de subir um corte pro nosso Instagram, aproveita para seguir, curtir esse canal.
se você curte esse canal, se você compartilha, isso vai levar para mais pessoas e faz com que o algoritmo aqui do canal do YouTube possa entregar para mais pessoas. Olha como é interessante, como o conhecimento ele é libertador. Você sabia dessas dicas? Você sabia desse conhecimento? Hoje aqui com o Rafael Passo, que é o CEO, diretor da Shalom Consórcio, trazendo todas essas novidades que para muitos, né, não tinha acesso a essa informação. Até às vezes por causa de um pré-conceito de achar que o consórcio não é bom, ou até mesmo por, né, não ter um canal direto para ela poder ter essa comunicação. Eu vou pedir aqui o meu celular para o nosso hoster, mas pode ver aqui. Tem algumas perguntinhas a mais aqui para o nosso diretor aqui. E como é que ficou a postagem aqui, Márcio? Ok, vamos compartilhar aqui. Compartilhado. Então, para você que está nos seguindo, você já consegue acompanhar também para o nosso Instagram. Lembrando que as nossas redes sociais, você vai acompanhar aqui direto, também está no nosso descritivo. Você pode entrar aqui no vídeo e ver lá o nosso Instagram, nosso TikTok e aproveita também para seguir lá. Tem muito conteúdo de valor e a gente vai dando seguimento aqui ao nosso bate-papo. Para você que não está chegando agora, eu estou aqui com o diretor da Shalom Consórcio e você está no podcast da Shalom. Rafa, e aí, o que você está achando do bate-papo? Tá tranquilo? Posso fazer mais perguntas aqui? Pode, que eu não vou deixar você de saia justa aqui, não? Não, pode ficar à vontade. Tá, então perfeito. Vou dar continuidade aqui, Rafa. Tem bastante perguntinhas aqui, que eu vejo que o povo está perguntando aqui, que já mandaram para a gente antes, né, que a gente tinha falado com os nossos especialistas, quais são as maiores objeções, Rafa. Então, assim, quando você senta com um cliente, Rafa, qual é a maior objeção daquele cliente que está querendo aí, quer comprar o consórcio, mas está com objeção? Vamos falar de quebra de objeções aqui, Rafa. Eu acho que a principal objeção do consórcio é o prazo de contemplação, Sim. né? É uma pergunta que todos fazem. Quando eu vou ser contemplado? Mas todo mundo quer para ontem, né? O consórcio demora. Gente, o consórcio não demora. Você que demorou para fazer o consórcio. Tem uma frase que fala assim, qual era a melhor época para se fazer um consórcio? Entendeu? Ele fala, há 2, 3 anos atrás, o melhor momento é agora. Porque se você tivesse feito há 2, 3 anos atrás, talvez já teria com a sua carta na mão. Exatamente. Perfeito. Já teria todo esses meses isso. Aí já guardando dinheiro e tudo mais. Então a principal objeção é essa, né? O consórcio demora. O consórcio não demora. O consórcio ele vai sair no momento certo. É um planejamento. Tá? Se você fez um consórcio em 200 meses, claro, você vai participando de sorteio e lance nesse período todo e você tem os 200 meses para poder ser contemplado. Agora, lembrando, né, passou 12 meses, o cliente não foi contemplado, existe um reajuste na carta de crédito. Então, a carta de crédito ela vai sendo valorizada ao longo do prazo. Então, até mesmo quem pega lá na frente não vai pegar o crédito inicial, ele vai pegar esse crédito atualizado. Rafa, você falou uma coisa aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque já aconteceu de situações dos nossos especialistas, a pessoa falar assim, não, mas eu prefiro guardar, vamos arredondar para ficar fácil a conta, eu prefiro, em vez de eu comprar um consórcio e fazer esse aporte, né, de R$1.000 por mês, eu prefiro fazer uma poupança. Aí, em 12 meses, eu tenho R$12.000. E olha essa sacada, eu vou deixar o Rafa explicar para você, que ele já entendeu onde eu quero chegar. Só que a primeira coisa que ele falou, poupança perde poder de compra, certo? Exato. A diferença, Rafa, de quem poupa R$12.000, né, 12 parcelinhas na poupança, com esse ajuste que você falou que tem aí, né, de quem faz um consórcio 12 meses pagando 12 mil, o ajuste dele é em cima da onde? O reajuste do consórcio, a atualização, é em cima do INCC. Certo. Tá? O INCC atualmente está dando por volta ali de 4%. Escuta só, fica vendo. Tá? Então imagina o seguinte, e é 4% não em cima do que foi investido, é em cima do crédito. É aí onde eu queria chegar. É em cima do crédito. Então se você coloca lá R$1.000 no banco, em 12 meses você tem R$12.000. Perfeito. Você vai ter a rentabilidade em cima dos R$12.000. No consórcio você vai ter a rentabilidade em cima dos 100. Então imagina, você teve ali 12 meses de pagamento, não foi contemplado, se nós tivermos 4% de rentabilidade, quer dizer que esse consórcio de R$100.000, ele vai para R$104.000. Então, ou seja... Se você está pagando R$1.000 por mês de parcela e investindo R$1.000, você teria investido R$12.000 durante um ano, e desses 12 mil valorizou R$4.000 no teu crédito. E se você coloca na poupança, o próprio rendimento ele é abaixo da inflação, ou seja... Você acaba perdendo dinheiro, então... Acaba perdendo dinheiro. E um detalhe, por mais que você consiga uma rentabilidade maior, né? Lembrando que independente da rentabilidade, não vai acompanhar a valorização dos imóveis. Imagina o seguinte, eu vou comprar um imóvel de R$200.000. Certo.
ok? Então, eu vou fazer um planejamento onde eu vou estar guardando R$1.000 por mês. Então, depois de 200 meses, eu tenho os R$200.000 para comprar esse imóvel, correto? Agora, por mais que você junte os R$1.000 religiosamente todos os meses, daqui a 200 meses você tem os R$200.000 com mais um rendimento. Mas a pergunta é, o imóvel que hoje custa 200 mil, quanto que ele vai estar valendo daqui a 200 meses? Perfeito. Não fecha Ele já vai ter dobrado, pelo menos. Ou seja, por mais que você faça esse planejamento, no final das contas, você não vai conseguir comprar um imóvel. Ó, tá vendo? 4 benefícios que eu já identifiquei aqui. O primeiro, a alavancagem. Segundo, você programar sua aposentadoria. A gente falou também do seguro em vida. E agora, ele rende, não perde o valor de compra. Exatamente. Então, esse podcast, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre consórcio para poder trazer mais conhecimento, trazer para os nossos clientes e para os novos clientes, para entender como funciona o consórcio e qual é a missão, os valores da nossa empresa. Rafael, a gente está chegando no final do podcast e eu queria perguntar para você quais são agora aí as previsões, né? A gente já está agora praticamente no meio do ano, né? Até o final do ano para a empresa. Estamos em contratação, estamos em crescimento, estamos, né, expandindo, buscando novas administradoras, ou você prefere agora manter em segredo que tem novidade chegando? Tá vendo? Peguei ele aqui, ele nem estava esperando essa pergunta que não estava no script. As contratações, claro, a empresa está em crescimento, Sim. né? Graças a Deus ela vai continuar em crescimento. Então, sempre em momentos oportunos, a gente tira o pé um pouquinho, faz as seleções, contrata novos vendedores, vai treinando esses novos vendedores e deixando eles preparados para montar estratégias para os nossos clientes. Entendi. E hoje, por exemplo, se a gente pode estar deixando um contato para quem queira entrar em contato, para deixar um currículo, ou quiser fazer parte da Shalom Consórcio como um corretor, é possível, Rafa? É possível. Possível? É possível. Então a gente vai deixar o contato, a gente vai pedir para o nosso editor deixar logo abaixo, ou você também pode entrar no nosso site, Shalom, né? www.shalomconsórcio.com.br, e lá você vai ter mais informações, né? Gente, hoje eu estive aqui com o Rafael Passos, né? Eu acho que foi uma conversa bacana, descontraída, né? Espero que você tenha se sentido à vontade no seu podcast, né? Porque hoje nós falamos muito da Shalom e no próximo episódio eu acredito que a gente vai trazer outras personalidades, pessoal também da equipe, tem os supervisores, diretores que a gente pode estar trazendo aqui, né, Rafa? Temos. Né? Temos supervisores, temos vendedores e tem o departamento administrativo. Por que é importante a gente trazer essas pessoas aqui para bater esse papo com a gente e para falar com você, que é o nosso telespectador ou nosso ouvinte, independente se você está ouvindo no podcast, no YouTube, no podcast ou no Spotify, que a gente quer se aproximar. Realmente a gente quer trazer a empresa para mais perto de você, para que você conheça, você tenha essa afinidade de entender que o consórcio, sim, né, Rafa? Ele é um bom negócio, ele é um investimento, ele é seguro e ele pode contar com a Shalom. Pode contar com a Shalom. E para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma estratégia no ar. A quinta, gente, olha lá. A quinta. A quinta. A gente consegue também fazer capital de giro através do consórcio. Então, vamos falar, vamos continuar. Então... Sim. Hoje nós temos muitos empresários, né? A gente sabe que muitas empresas quebram por falta de capital de giro. Então, essa empresa vai pegando dinheiro no banco, com juros altos, e esses juros que vai pagando para o banco ali, tira da lucratividade da empresa. Então, nós fazemos o capital de giro através da Remasa. Tá? Remasa é uma das empresas mais antigas do mercado. Eu aprendi na Remasa, né? Entrei em 2001 na Remasa como vendedor, fui supervisor, fui gerente, e hoje a Remasa é uma das nossas parceiras. A Remasa, ela é a única empresa do Brasil, ou uma das únicas, eu não conheço outra, que ela faz o levantamento de capital. Como isso? Imagine que o empresário ele tenha um imóvel, comercial ou residencial, independente disso, ele tem um imóvel quitado. E esse cliente precisa levantar dinheiro. Através do consórcio Remasa, eu consigo fazer um consórcio no nome dele, é um consórcio normal, nós vamos montar a estratégia de contemplação. No momento da contemplação, ao invés do cliente comprar um imóvel, ele vai fazer a alienação do imóvel que ele já tem e a Remasa libera em dinheiro na conta do cliente. Então, o cliente consegue fazer um capital de giro com taxa aí mais ou menos de 0,15% ao mês. Gente, quinto benefício. Então, vamos fazer aqui o corte. Como o empresário pode levantar capital de giro com o consórcio.
Capital de giro através do consórcio com uma empresa específica para isso. Tá. Acabei de receber uma mensagem também dizendo que tem mais um outro pilar. E aquele cara que quer morar nos Estados Unidos, quer fazer uma viagem, o consórcio também, lógico que a viagem é até mais acessível, mas eu que quero comprar uma casa lá, um apartamento nos Estados Unidos? Porque consórcio a gente sabe que é brasileiro. Sim, mas funciona lá fora? Ele funciona desde que o cliente tenha um imóvel aqui no Brasil, tá? O consórcio ele não libera para compra de imóvel fora do território nacional, nenhuma administradora. Mas da mesma forma que o capital de giro, o cliente ele tem condições de alienar um imóvel que ele tem no Brasil, perfeito, levantar esse recurso e comprar um imóvel, qualquer que seja o país. Então, mais um corte aqui. Então, você pode sim comprar o teu imóvel com consórcio lá nos States. Quer saber mais? Tem que seguir o canal, curtir, compartilhar para aquele seu amigo que fala que não tem como, né, Rafa? Então, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade. Então, justamente, a gente vai pegar a demanda e a gente vai criar uma estratégia para poder resolver essa demanda. Nossa, cara. Então, assim, se você parar para pensar, o consórcio, ele, apesar de, né, as pessoas acharem que ele é só um grupo de pessoas que unem ali para fazer ali um aporte de dinheiro para depois ser contemplado pelo sorteio ou pelo lance, mas não é só para o imóvel, não é só para um carro, não é só para uma moto. Tem várias modalidades, né, que a gente pode trabalhar aqui dentro da Shalom, graças a essa visão que a Shalom, né, e você teve, Rafael, de trabalhar para o cliente as melhores administradoras do Brasil, que nem a última que você falou agora, que é a Remasa, que possibilita o capital de giro e possibilita ter um patrimônio fora do país. Exatamente. Então, o consórcio, ele realmente é incrível. E é isso. Se você estava duvidando, esse podcast teve vários insights. Se você gostou, aproveita para curtir, aproveita para compartilhar, né, e divulgar o nosso podcast, que vai entrar esse episódio essa semana que você está assistindo, e outros episódios estamos produzindo para que você tenha mais informação junto aqui com o Rafael e toda a nossa equipe da Shalom Consórcios. Mais alguma coisa? Declarações finais, Rafa? Para finalizar aqui? É justamente a intenção, né, do podcast, dos Claro. vídeos, é justamente levar a informação para o nosso cliente e o nosso cliente ele realmente entrar no negócio de forma segura, sabendo exatamente... Na certeza, exatamente o que ele está fazendo e sabendo que existe uma empresa, que é a Shalom Consórcio, que se preocupa com o cliente, onde nós temos todos os departamentos e a gente vai cuidar do cliente desde a adesão desse consórcio até a quitação. Ótimo. Então o cliente pode entrar em paz. Certo. Rafa, Shalom, ela fica aqui em Campinas. Vamos passar o endereço, vai estar aparecendo no site também, aqui embaixo. Mas se a pessoa quiser ligar lá na Shalom, falou, quero tomar um café com o Rafael, que eu assisti o podcast, quero ver se ele realmente é isso tudo que ele fala, pode ir lá que você vai estar lá presente na empresa? Pode ir lá, tem que agendar, claro, né? Tem que agendar certinho, mas eu vou estar lá à disposição para poder estar recebendo aí o nosso cliente, passando informações e auxiliando e ajudando ele a dar o passo certo. Perfeito. Então é isso. Queria agradecer a você que ficou até agora aqui no nosso podcast da Shalom, junto com o Rafael Passos. Até a próxima e aguardo você para assistir mais um episódio com muito conhecimento aqui na Shalom Consórcios. Forte abraço e até mais.